Que a graça e a paz de Deus esteja contigo e que teus olhos se abram, principalmente o espiritual. Olha, tive pensando numa palavra, vendo muitos comentários, escutando e lendo muitas coisas de várias pessoas que se encontram nesse tempo totalmente desorientadas, totalmente decepcionadas. Pessoas que estão sem rumo na vida, que não conseguem ver mais perspectiva na vida, não conseguem mais ver sentido na vida. E quantos de nós chegamos às vezes em um determinado momento e perguntamos o porquê estamos vivos? E o porquê? Qual o sentido da vida pra gente? O que estamos fazendo aqui? Será que a vida é só sofrimento? É só esse sofrer constante, essa luta constante, que todos os dias nós temos que matar um leão por dia? Será que a vida é só isso? Será que depois de vivermos vários desafios e várias decepções e só problemas, e na maioria das vezes não alcançamos o que queremos, e a nossa alma se angustia de tal maneira que às vezes nós desistimos de viver, apenas existimos? E me veio uma palavra que talvez sirva para você, talvez seja necessária que você ouça essa palavra. A Bíblia diz que o mundo está em trevas. Todo o mundo jaz no maligno. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Você já parou para pensar em meio às suas tribulações, em meio às suas indagações, em meio às tristezas que te abatem? Você já parou para pensar que Jesus, quando você escuta a palavra, o nome Jesus, ele não é uma religião, ele não é um fanatismo religioso. Ele não é uma marca, um símbolo ou uma mitologia inventada por homens. Você já deu a oportunidade de você conhecer a Cristo de uma maneira real? Você já leu trechos da Bíblia que fala sobre Cristo, quem Ele é, qual é o objetivo dele, qual foi a missão dele e qual é a vontade dele para a tua vida hoje? Ou você só está vivendo, olhando para um mundo caótico e um mundo que está em trevas? Se você olha para as trevas, você não vê nada, você só vê escuro. Aonde há trevas, não tem como você caminhar, não tem como você ter direção, aonde só tem o escuro. Deixa eu te falar um pouco fisicamente algumas coisas em relação ao ver. Há poucos dias eu vi um vídeo do pastor Antônio Júnior e foi brilhante. Ele mostrou o testemunho do Dr. Ming Wang. Dr. Ming Wang, ele quando criança, ele escapou da China comunista e foi morar nos Estados Unidos. E ele tinha uma vontade imensa de estudar, de aprender, de vencer. E ele fez isso. E ele não cria em Deus, era um ateu convicto, não cria em nada de Deus. Mas então ele se especializou nada menos do que nas duas melhores universidades do mundo, que é a Harvard e a MIT. Dr. Ming Wang, ele se tornou PhD em física
de laser pela MIT e tornou-se médico pela Universidade de Harvard como cirurgião ocular. Ele estudou muito o olho humano. Ele é mestre em oftalmologia e ele desenvolveu técnicas que ajudaram milhares de pessoas ao redor do mundo. Ele, em mais de 50 países, já foi usada a técnica dele e ele já curou mais de 4.000 crianças de cegueira. Olha que homem usado por Deus. Mas em meio ao seu estudo, conforme ele foi estudando, ele percebeu o que muitos outros cientistas perceberam, que o olho humano, ele não tinha como ser um órgão que evoluísse de acordo com a teoria de Darwin. Não tem como o olho evoluir. O olho, ele é um outro órgão, eu acho que como o nosso corpo inteiro é, mas falando especificamente do olho, o olho é um órgão que ele cai naquela teoria da ratoeira. A teoria da ratoeira, de mais de 100 anos atrás, quer dizer que se você coloca a ratoeira, você tem que ter todas as partes da ratoeira para que ela funcione. E o olho é a mesma coisa. Ele não tem como se formar e desenvolver sem ter todas as partes juntas. Senão ele não existiria. Então, o Dr. Ming Wang descobriu isso e, analisando o olho, ele viu que era impossível o olho ter sido formado pelo acaso. Como é impossível todos os órgãos do corpo ser formado por acaso, gente? O universo ser formado por acaso. Isso é impossível. É uma teoria satânica de Darwin. E ele, vendo isso, ele se converteu. Ele se converteu e começou a crer em Deus estudando o olho humano. E o olho humano é um dos órgãos mais impressionantes que nós temos no nosso corpo. Ele é um órgão de uma capacidade imensa, de uma capacidade que nem computadores, até hoje os mais evoluídos, têm, de uma capacidade que nem as melhores câmeras do mundo têm para definir imagem, para captar imagens e cores. E todo mundo, e todos os cientistas e oftalmologistas sabem isso há muito tempo, antes de Ming Wang, que o olho ele trabalha em RGB. RGB quer dizer Red, Green e Blue. Nós vemos em 3 cores, que é o vermelho, verde e azul, que é as cores primárias que o Sol emite. O Sol emite somente 3 cores, o RGB. E a física já mostra que o Sol não é estritamente amarelo, ele é verde. É a gente que entende ele como amarelo. Então quer dizer, a gente vê aquilo que Deus permite a gente ver. Você está entendendo? O seu olho, ele tem milhares de cones, tem retina, tem o nervo óptico que leva até o cérebro. Quando você vê as imagens, você vê elas invertidas. E quando chega no cérebro, o cérebro codifica e coloca a imagem certa. E aí você consegue ver as imagens como elas são, realmente são. E é impressionante como o Dr. Ming Wang, ele sistematizou o estudo sobre o olho. E o que eu quero dizer para você, que nós só podemos enxergar até onde Deus permite. Nós só podemos enxergar em uma frequência somente de ondas. E deixa eu te falar outra coisa. Em 1900, os maiores físicos e químicos da época, eles estavam todos festejando porque eles achavam que todas as teorias matemáticas da física e da química tinham sido resolvidas, principalmente da física. Mas existia uma teoria que ainda não estava completa. Existia uma teoria que ainda não estava
é totalmente solucionada na matemática, que era a teoria da luz, exatamente da luz. Isso tem tudo a ver com o olho. E quando um homem chamado Max Planck, e nós ouvimos falar muito na física e na química em geral, e até mesmo na teologia, como a constante de Planck. A constante de Planck resolveu toda o problema, a problemática da química em relação aos reflexos de luz. De luz e de calor, porque eles estudavam como que um objeto recebe luz e como que o objeto recebe calor e transmite em luz. Mas eles não tinham ainda concluído essa teoria. E a teoria de Planck veio para solucionar tudo isso. Planck era um descendente de judeus que nasceu na Alemanha e morreu em 1947. Ele foi perseguido pelo regime nazista. Ele teve um filho que morreu assassinado pelo regime nazista de Hitler. E ele ficou muito triste e muitos falam que ele morreu até mesmo de depressão, porque depois da morte do filho ele ficou muito triste e veio a falecer pouco tempo depois, acho que nem 2 anos depois. Mas Planck, ele solucionou a matemática, a física, em relação à reflação de luz. Reflação de luz. E ele descobriu que em torno de nós não há vazio algum. Ou tem corpos que refletem luz, ou existe corpos negros, os chamados corpos negros na física. E ele descobriu que os corpos negros, eles não refletem a luz. Eu quero que você preste atenção agora. Os corpos negros não refletem luz. Aonde está escuro, não existe luz. A luz não chegou ali. E se ela chegou, se esse escuro, essas trevas, elas forem maiores, mais densas, mais profundas, elas engolem a luz. Isso Planck comprovou cientificamente na área da física. E ele chamou todas as partículas ao nosso redor de quanta, partículas quanta. E foi daí que surgiu o estudo da física quântica. Por isso que Max Planck é considerado o pai da física quântica, porque ele descobriu que as partículas, existem partículas ao nosso redor, e ele deu o nome de quanta, por causa da palavra quantidade, quanta. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Quando Max Planck falou sobre os corpos negros, que eles absorvem a luz, isso fisicamente, isso também funciona espiritualmente. Porque se o mundo está em trevas, ele é um corpo negro. Tudo que está no mundo é um corpo negro, porque não tem luz. Ele jaz no pecado, jaz no maligno. Então, se você olha somente para as coisas do mundo, você não está vendo nada espiritualmente. Nada. Você só está vendo trevas. E se você quer saber o que é o mundo, quando eu falo mundo, não é o que você está vendo aqui fisicamente na sua frente. É totalmente isso. Não é a árvore, não é o céu, não é o cachorrinho, não é a casa, o carro. O mundo não é isso que eu estou te dizendo. A Bíblia diz que quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Estuda o que é o mundo. O que Jesus quis dizer, que quem for amigo do mundo não vai ser amigo de Deus. Entenda isso. Tanto Jesus quanto todos os apóstolos falaram sobre o perigo de seguir o mundo. O mundo jaz em trevas. O mundo é um corpo negro no espaço. Tudo que as pessoas fazem nas trevas. Todos os pecados, todos os deleites, todos os prazeres, todas as invenções que o homem fez
para o seu bel prazer, toda a glutonaria, toda a prostituição, todas as bebedeiras, todo o distanciamento de Deus, isso é o mundo, isso é o mundo, e isso é trevas, isso é trevas. Se você só vive nisso, você está olhando somente para as trevas. Você não sabe, não enxerga nada do que está acontecendo no mundo espiritual, e você não vê que você está correndo um grande perigo, continuando andando em meio às trevas. Max Planck protagonizou a solução do problema do corpo negro, isso fisicamente na física. E ele disse que o corpo negro, ele não consegue refletir luz nenhuma, ele engole toda a luz. O mundo espiritual é o mesmo jeito. Este mundo de pecado, ele engole toda a luz. Ele engole tudo o que é bom, puro. Ele engole. O mundo, ele só vai dar valor na maldade, naquilo que é errado diante de Deus. Ele só vai dar valor naquilo que afronta a Deus e te distancia de Deus cada dia mais e mais. É isso que o mundo quer fazer. Você tem que entender isso. Se você continuar olhando apenas para o mundo, para este mundo que você enxerga com os teus olhos, para toda a pecaminosidade, para todo o distanciamento de Deus, para os prazeres do mundo, você vai continuar olhando para as trevas. Você continua sendo um cego espiritualmente. Se você quer, se você deseja, e você não é obrigado, você hoje tem a oportunidade de abrir os seus olhos espirituais e de ir até a única luz que pode te libertar, que é o Senhor Jesus. E isso não é brincadeira. Isso não é fanatismo. Isso não é um conto de fadas. Isso não é, eu não estou falando isso aqui porque eu sou bonzinho, porque eu sou o cristãozinho bonzinho, negativo. Eu sou o pecador tanto quanto você. Mas um dia eu fui para a luz. E eu olho todas as vezes que a escuridão tenta me engolir, eu olho para o Senhor Jesus, que é a luz, que é o meu guia. E é isso que eu vou continuar fazendo. É isso que eu desejo que você faça. Que Deus te abençoe. Mas o que eu quero te dizer, a Bíblia fala em Isaías profetizou a vinda de Jesus. Em Isaías 9, versículo 2, ele diz assim: e o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Isaías estava se referindo a Jesus. E lá em Mateus, quando Jesus já estava fazendo a sua obra e pregando, já tinha se manifestado, e Mateus repete novamente isso, dizendo que Jesus Cristo veio para iluminar, para tirar um povo da escuridão. O que eu quero te dizer é que este mundo, e João, na sua epístola de João, ele fala muito bem que este mundo jaz no maligno. O maligno significa trevas. Em Coríntios fala que este mundo, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e eles não consigam enxergar a verdade. O que eu quero que você saiba nesse dia é que eu te dei exemplos na física, porque o que acontece na física só está comprovando o que já está escrito na Bíblia há milhares de anos. O que Max Planck descobriu em 1900 já estava na Bíblia
há 700 anos antes de Cristo, quando Isaías disse: o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Nós todos que estamos nesse exato momento no mundo, nós estamos em meio a densas trevas, espiritualmente falando. Você está me vendo, você está vendo esse vídeo, você está vendo tudo ao seu redor, você foi trabalhar, você viu muitas coisas hoje, você pode ver os seus parentes, você pode ver o sol, as cores, e isso é maravilhoso. Isso é uma bênção de Deus. Mas no âmbito espiritual, se você não encontrou Jesus, realmente encontrou Jesus, você continua cego espiritualmente e olhando somente para as trevas. E é por isso que você se pergunta no seu coração o porquê o mundo é assim, e você não entende o porquê que as coisas acontecem na sua vida, por que há tanta maldade, há tanta decepção, há tanta desilusão, de chegar a um ponto da gente entrar numa depressão e pedir a morte. Eu percebi quantas pessoas, se você for olhar na internet, nos comentários dos vídeos, no YouTube, no TikTok, nos vídeos que falam sobre a vida, que falam sobre o viver, que falam sobre tristezas, desilusões, você vai ficar assustado da quantidade de pessoas que estão falando em suicídio. As pessoas, e muitas delas falam claramente que já tentaram, mas não conseguiram, porque a vida perdeu sentido, a vida perdeu o sabor. De tanto sofrer, de tanto não entender o porquê das coisas, de tanto estar andando em meio às trevas, desorientado, eu estou falando isso espiritualmente, as pessoas chegam em um estado de depressão e não sabem mais para onde ir, não sabem mais o que fazer, não encontram mais a solução. E elas acham que a única solução é deixar este mundo. E o sofrimento começa de tal maneira na vida dessas pessoas que elas acham que a única solução é deixar este mundo. A dor e a tristeza e a angústia começa a tomar conta da sua vida e ela não encontra respostas, porque o que realmente a sua alma quer é respostas. É respostas, você quer saber o porquê das coisas. Você quer saber o porquê do sofrimento. Você quer saber o porquê que acontece, o porquê que você tem que passar tudo isso, você teve que passar tudo isso, o porquê que você teve que suportar tudo isso na sua vida, e você não entende, e chega no momento de tanta tristeza que você acha que não tem mais sentido a vida. Porque você está com seus olhos fechados espiritualmente. Mas eu venho te dizer neste vídeo que existe uma resposta para tudo, para tudo, para todas as tuas indagações. Existe uma resposta, e a resposta é Jesus Cristo. E eu volto a te dizer, Jesus não é uma religião, Jesus não é uma mitologia inventada por homens. E você pergunta, mas eu nunca vi Jesus, eu nunca percebi Jesus. Aonde que está esse Jesus? Jesus está bem perto de você a todo momento. Nos momentos que você teve livramento, que você não morreu, nos momentos que aconteceu coisas boas na sua vida que você também não entendeu, lá estava Ele. E se você está vivo neste momento me escutando, é porque Ele, o próprio Jesus, está te mantendo vivo ou viva para me ouvir e para ter uma nova oportunidade, para que você abra os seus olhos e a luz do Senhor Jesus adentre na sua vida e você comece a enxergar as coisas como realmente são, e você comece
a ter um alívio no seu coração, na sua alma. Porque aonde chega a luz, chega um alívio para a alma. Não é difícil você chegar em casa, às vezes está tudo escuro, e até você ligar a luz, não parece que dá um clima ruim? Quando está tudo em trevas na sua casa, quando acaba a energia, né? Então, nenhum coração humano gosta de estar em trevas. Porque nós fomos feitos para andarmos na luz. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você quer entender? Você quer que a sua vida tenha sentido? Você quer realmente entender o porquê das coisas? Fale com o Senhor Jesus hoje. Você não vai vê-lo fisicamente. Pelo menos, não agora. Mas se você buscar Ele de todo o coração e insistir, porque a Bíblia diz que aquele que insiste, a porta se abre. E que não há impossível para Deus. Se você insistir e ir atrás do Senhor Jesus, Ele também pode se revelar tanto fisicamente, espiritualmente, pode falar com você num sonho, pode usar uma outra pessoa para falar com você assim claramente. Ele está disposto, Ele quer isso. Ele quer abrir os seus olhos. Mas entenda que o Deus deste século, Ele cegou o entendimento das pessoas que estão vivendo longe de Jesus. E eu te pergunto, faz quanto tempo que você não fala com Jesus? Falar de verdade, de verdade. Não é apenas falar o nome dele no momento de tribulação, no momento de angústia, não. É falar com ele, se preciso for por horas. No seu quarto, ajoelhado. Falar com ele de verdade, o que você está passando. Você já falou com ele? Vai até ele. Vai até ele hoje, porque ele é a única luz que pode iluminar a sua vida, iluminar esse quarto escuro que está sendo a sua vida. E você vai entender tantas coisas que você não entendia. E essa tristeza, esse desânimo, essa desistência da vida vai acabar, vai sumir da sua vida. Ele vai te trazer um renovo. E nova criatura você vai ser. Nova criatura será. Assim diz a palavra do Senhor. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Olhe para a luz hoje. Abra os teus olhos. Deus te abençoe.